lição número 3, as abominações do templo. Como eu estava dizendo, se nós compararmos, olha só, a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, mas a idolatria dentro da igreja, ela tem entrado de maneira que nos tem trazido um pensamento de que tudo é normal. Se fosse normal, este povo que está aqui nos dias de Ezequiel não teria recebido o castigo que recebeu. Por exemplo, hoje você é um pecador, mas para separar a tua alma do pecado, o teu corpo tem que morrer. O teu corpo tem que ir para a sepultura. No momento da sua morte, você está separado do pecado. É aí que muitos pensam, acabou. Não, é aí que tudo começa. Por isso que quando você vem para a igreja, você ora, você lê a Bíblia, a tua alma está santificada, está sendo santificado. Há uma comunhão entre você, a sua alma e o Espírito. Por mais que você martirize sua carne, a sua carne, ela é concebida em pecado. Então ela tem que morrer. Então, vamos para a lição 2. A abominação do templo. Texto áureo diz assim: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Agora eu te pergunto, a humanidade não está fazendo com que Deus se afaste? Nós estamos fazendo Deus se afastar de nós, irmãos, ou seja, do globo terrestre. Nós estamos lançando aí, a ciência lançando esses satélites para invadir os espaços. Agora eu faço um ponto de interrogação: será que realmente é para estudar o espaço, ou é para que a sua dúvida da existência de Deus não seja vasculhada? Se existir um outro céu, o robô vai avistar. Será que não é isso a verdadeira intenção? Nós precisamos parar para pensar. Texto da leitura em classe. E disse-me o filho do homem: levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava imagem de ciúme. Acabei de falar, a entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abominou a terra,
E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Olha aí o nome da imagem, irmãos. Tamuz era o nome da imagem de ciúmes. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o altar do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Estão tentando enganar Deus, irmãos. Agora aqui eu pergunto, nós como igreja, não estamos tentando enganar a Deus? Pensando como esse povo aqui pensava, Deus não nos vê? No nosso íntimo da nossa casa, no nosso íntimo da nossa casa, qual é a nossa verdadeira intenção? Nós vamos ver na outra lição aqui, que a glória de Deus se afasta do santuário. O que isso significa, irmão? Vamos ver, olha só, introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começou e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulo 1 e 48, além de 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. Ele em visão, Deus levou, Ezequiel estava lá na Babilônia, quilômetros. Deus levou ele em visão e mostrou tudo. Irmãos, isso acontece aqui na nossa igreja. Deus mostra para as pessoas muitas coisas. Aleluia. Deus não cessou o dom de visão. Deus não cessou o dom da profecia. E olha só, Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Irmão, será que você não está cometendo nenhuma idolatria? Hoje muitas vezes nós pensamos que não somos idólatras, mas cuidado. A segunda visão, sobre a visão, a segunda visão, as visões do capítulo 1 a 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mesmo mês, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Se há algo acontecendo, é porque a ira de Deus, os olhos de Deus estão vendo. Se há algo acontecendo, muitas vezes nós não conseguimos detectar. Veja bem que Ezequiel não tem uma visão hoje e amanhã ele tem outra. Não é assim. Primeiro, a nossa mente, irmãos, Deus usa a linguagem para que nós venhamos entender e transmitir a homens, a ser humano. Primeiro, Deus dá a ele uma visão. Depois demora tempo para Deus dar outra visão para ele. Tem gente que pensa que tudo que está vendo é de Deus.
É melhor nós analisarmos e vermos se realmente é de Deus. Muitas vezes a nossa mente está falando conosco e nós estamos pensando que é Deus falando. Temos que ter cuidado, porque tudo que nós pensarmos é Deus falando, primeira coisa que você tem que fazer é entrar na palavra de Deus e analisar aquilo que você pensa que é Deus falando, está na palavra? Está na palavra, porque Deus não vai falar nada daquilo que não está na palavra, irmão. Nada daquilo que não está na palavra. Tem que estar na palavra. Se não... E o capítulo 8 introduz uma nova visão. No 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus, e que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo. A justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Nós não falamos aqui que aconteceram 3 levas? 3 levas aconteceram. 3. A primeira etapa foi uma quantidade. Os jovens, a elite da sociedade, os ricos. O rei foi levado, foi colocado outro rei no lugar. Mas depois teve a segunda leva. Foi uma geração, eu falei para vocês. Aí o que acontece? A segunda visão. Olha só, tudo está dentro do contexto. Porque Ezequiel recebe uma revelação, o porquê Deus está castigando eles. Porque Deus, se eles não estivessem contaminando o templo, se eles não estivessem cometendo erros, a glória de Deus não teria motivo para se afastar de lá. A mesma coisa está acontecendo agora. Será que a igreja por um todo, ela não está cometendo erros, humanamente eu estou falando, que pode afastar aquilo que Deus quer para ela? Porque se você for ver, hoje estão sendo introduzidos dentro da igreja coisas como a psicologia, que está praticamente substituindo aquilo que se é concedido espiritualmente pelo Espírito de Deus. Estão sendo introduzidos dentro da igreja muitas outras coisas que nós pensamos que é sabedoria de Deus e muitas das vezes é intelecto do homem e não é nada de Deus. Nós estamos sensíveis para isso. Temos que parar e pensar e analisar, irmãos. A vida espiritual dos crentes está em jogo. E aí, como nós estamos sobrevivendo? Como entender as visões de Deus? Olha só a pergunta. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Ele não foi transportado fisicamente. O seu corpo estava na Babilônia. E isso fica claro porque o profeta diz: metrou-se a Jerusalém em visão de Deus, e depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau da idolatria, razão pela qual a destruição se torna inevitável. Inevitável, irmãos.
Sobre as abominações, a imagem de ciúme. O termo ciúme no hebraico é kinai, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Acera, deusa, também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera. Manassés, irmãos, é o mesmo rei que mandou que cerrasse Isaías ao meio. Ele foi um dos maiores reis idólatras que Israel teve. Irmãos, os nossos erros nos levam à ruína. Quanto menos errarmos nessa vida, pode ter certeza que a ruína vai ser menor. Mas, que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Se o seu carro estiver tomando o lugar de Deus no seu coração, você pode ter certeza que ele está fazendo ciúmes. Deus está sentindo ciúmes de você. Se a sua casa está no seu coração, tomando o lugar de Deus, se o seu trabalho está tomando o lugar de Deus, Deus está se sentindo enciumado por você, porque Ele diz assim, que Ele te ama. Por isso que Ele deu Jesus Cristo, por isso que Ele enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém. Terceiro, os 70 anciões, em hebraico, Zeken, literalmente é ídolo, e no grego, presbíteros. Olha aí, irmãos, já está vindo aqui para dentro da igreja, em um outro nível, que nós temos que prestar muitas atenções. Pastores, evangelistas, não estão isentos, irmãos. Olha só. Hebraico, Zaqué, literalmente idoso, em grego presbítero, mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes, líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, que nós lemos agora no passado, na leitura anterior, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Zafã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Zafã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Zafã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como aconteceu ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Sobre a abominação, o ritual de Tamuz. Tamuz é uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. Esse deus existe aqui, irmãos. Vocês sabiam disso? Você pensa que o Japão, ele constrói os túneis, ou seja, os túneis aí que nós passamos pelas rodovias, simplesmente para ficar mais fácil? Não, irmãos. O Japão é um povo em que, se você, por exemplo, se você for na Koito, você vai ver lá que vai ter um terá, e ali em volta daquele terá tem vários pinheiros,
e tem uma simbolização em referência à vegetação. Por que que eles abrem os túneis? É para que a vegetação ela seja preservada. Terceiro, o Japão é um dos maiores investidores da preservação da Amazônia. Muitos estão falando aí que o presidente, que agora vai ser substituído, quebrou um pacto e não recebe. Não, o Japão continuou investindo na Amazônia lá no Brasil. Por quê? Eles investem, eles creem nisso aqui, ó, nessa idolatria aqui. Aonde você for no Japão, você vai ver um templo, em volta desse templo tem esse espinheiro e simboliza essa idolatria aqui. Então nós estamos num mundo onde a idolatria tem tomado o lugar de Deus. Deixa eu correr um pouquinho mais aqui, senão não vai dar tempo. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, que significa junho e julho. Se os irmãos forem ver, por que agosto se chama agosto? É nome de um imperador, irmãos. Por que julho se chama julho? Por causa dessa idolatria aqui e por causa de Júlio César. Se você for ver, cada mês ele tem o nome de alguma coisa, tem um significado de alguma coisa, só que a gente não vai parar aqui não. Havia no Egito o templo Sol, Bet Shemashi, em hebraico Casa do Sol, é o termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego Heliopoleu, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de Omi, seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então, para todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para todos aqueles que conhecem Jesus e não têm a intenção de ficar aqui para ver isso se repetir, se apegue a Jesus, irmãos, porque na grande tribulação diz a Bíblia a seguinte coisa, que apenas uma parte da terra de Israel será preservada. Todo o resto do globo terrestre será queimado em fogo. A Bíblia diz que até ao mar será consumido. Quando Jesus voltar, quando a Nova Jerusalém abaixar, no mesmo lugar da onde Jesus Cristo ascendeu aos céus, nós vamos ver isso na próxima lição. Agora, quando a Nova Jerusalém baixar, quando tudo estiver, o novo céu, tudo, o mar já não existirá mais. Aí as pessoas perguntam, nossa, como é que vai nascer tanta gente daí? Irmãos, é melhor o milagre acontecer e o segredo depois você ficar sabendo, mas haverá tanto espaço nesse planeta aqui que você não tem noção. É o trabalhar de Deus, é o trabalhar do poder de Deus, e nós só ficamos sabendo antecipadamente isso se nós lermos as Escrituras. Mas para isso, primeiro tem que a ira de Deus descer sobre esse planeta que está recusando Jesus Cristo. Infelizmente, a natureza humana está nos levando para isso. Nossa, eu já passei até do horário, pastor. Ai, Jesus. Ezequiel,
viu cerca de 25 homens de costas ao templo virado para o oriente, adorando ao sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo sol, que nós já acabamos de ler, é o termo traduzido por Helicó, na Septuaginta, vindo do grego Heliopoleos, cidade do sol. Então aqui o povo de Deus deixou se envolver pela idolatria. Os anciões na casa do profeta. Cuide para que isso não aconteça contigo, irmão. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodec, que sucedeu o trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de prisioneiro. Os anciões vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Conclusão: aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensinamentos sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Que estilo de vida você está vivendo, irmão? Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? Muitas vezes nós viemos para o Japão e não atentamos, estamos apenas vendo o lado financeiro, deixamos nossa família para o Brasil, deixamos filhos, deixamos parentes, irmãos, pai, mãe, e depois a hora que a gente vê, a gente já está envolvido pela idolatria do dinheiro. O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males, irmãos. E aí, quantos daqui não vieram por causa do dinheiro? Você não veio para cá porque aqui a vida é fácil. Você não veio para cá porque aqui você, não, lá no Japão vive melhor. Não, você veio por causa do dinheiro. Então, se a Bíblia está falando que é a raiz de todos os males, cuidado com isso. Amém? Vamos para a lição número 4. Pode continuar.